Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De noite será levantado de madrugada, repousar à tarde, que penosamente granjeastes aos seus amados e mudar enquanto dorme. Minha família é uma das maiores dádivas que Deus tem nos concedido. A família é um dos grandes presentes que Deus tem concedido ao ser humano. Mas também eu acredito e tenho observado que a família é um grande campo de batalha espiritual. A família é uma dádiva, um presente do Senhor, mas também tem enfrentado muitas batalhas espirituais, também batalhas emocionais, e a sociedade ela está marcada, certamente, por essa correria, individualismo, enfraquecimento dos valores cristãos. E a oração é um desses elementos que também, por causa de toda essa correria no nosso cotidiano, que a nossa época tem imposta, né, sobre todas as pessoas, é muito trabalho, muito o que fazer, muitas atividades, as questões são muito imediatas, e tudo nós queremos para agora, não temos paciência de esperar. Tudo tem se tornado, principalmente para a família, certamente, grandes desafios. E a família, amados irmãos, é uma dessas instituições que tem também sofrido nos nossos dias, na nossa época. Por conta da correria, do individualismo, os valores da família têm sido fragmentados e a oração ela então se torna necessária ainda mais para que a família possa realmente encontrar força no Senhor e manter-se firme em Cristo, tendo Ele como centro. A oração da família não é apenas uma prática religiosa, mas ela é a expressão de dependência de Deus. A comunhão entre os membros e a submissão voluntária do Senhor, ela deve ser muito constante. Salomão escreve esse salmo com muita propriedade. Então ele vai dizer que se o Senhor não estiver cuidando da família, se ele não for o centro da família, se ele não for aquele que está protegendo, cuidando, edificando, mantendo a família segura, ele vai dizer inútil. Ele usa aqui a imagem de um guarda. Era comum que as cidades elas fossem muradas. Então, as cidades antigas, elas eram, em sua grande maioria, todas muradas. Os muros eram para proteger a cidade dos inimigos, de ataques que pudessem trazer algum prejuízo para a cidade. Em cima desses muros também haviam torres. E era alto. E em cima dessa torre estava ali um guarda que era chamado de atalaia. Vigilantes para ficar atento a qualquer ameaça. Quando eles percebiam que o inimigo, algo estranho se aproximava, eles tocavam a trombeta. Isso era para avisar a cidade que a cidade estava sob ataque, o inimigo se aproximava. E ele vai usar essa figura para dizer, olha, não adianta o atalaia, o guarda, estar vigiando a cidade, se o Senhor não está cuidando da cidade. Ele usa essa figura para falar do seu reinado. Ele vai dizer, é inútil. Se Deus não estiver cuidando do meu reino, está tudo perdido. Depois ele usa a figura da casa. Ele vai dizer que é vão o dono da casa, o proprietário, trabalhar duro, levantar de madrugada, repousar à tarde e conseguir o sustento para sua família de forma penosa, de forma cansativa, se o Senhor não estiver edificando a casa. Então ele vai trazer essas duas figuras para falar de que o Senhor deve ser o sustentador, o fundamento para aquele que está cuidando da família. Porque a família é um grande dádiva do Senhor. Quando você lê o Salmo 127, você precisa ler também o 128, porque é praticamente o mesmo salmo. Então, o 127 vai falar sobre o proprietário, sobre os filhos, e o 128 vai falar sobre aquela que alegra a casa. Então ele vai dizer que a esposa, a dona da casa, a mãe, é aquela que torna a casa alegre, é aquela que está cuidando do ambiente. Então os dois cânticos eles devem ser trabalhados juntos. E ele está dizendo o seguinte, o Senhor deve cuidar, o Senhor deve ser o protetor e aquele que deve cuidar da família. Ele diz que os filhos são herança. Um dono de casa, ele tinha muitos filhos. Nossa gente, era no mínimo aí 30 filhos. Agora, o negócio mesmo, isso eu estou falando só o esposo com a esposa. Aí vinha os netos, que também eram com filhos,
bisnetos, tataranetos, assim por diante. Certo? Então, nós temos uma família que é chamada de família estendida, onde o camarada é casado e não vai embora. Ele casado continua na casa do pai. Veio construir a casa dele ao lado da casa do pai. Se fosse 12 filhos, eram 12 casas vizinhas da casa do pai. Se fosse 30 filhos, eram 30 casas ali. Então, era uma família estendida. Quando o salmista diz assim, herança do Senhor são os filhos, e ele diz, como flecha na mão do guerreiro, feliz o homem que enche da sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. O casal que tinha os filhos, era proteção para casa. Porque se alguém quisesse enfrentar o som da casa, ó, ele tinha um exército. Esse exército eram os filhos. Então ele traz aqui que a família, de fato, é uma dádiva, uma bênção do Senhor. Mas precisa se entender a base, o cuidador, aquele que está protegendo, se não for o Senhor, todo trabalho é inútil. O que ele está dizendo é mais ou menos assim, olha, gente, todo trabalho, toda preocupação para cuidar da família, se não for o Senhor cuidando, ele está dizendo, tudo isso é infrutífero. Tudo isso, sem a bênção do Senhor, não faz sentido. A oração, dentro do ambiente familiar, é uma redoma que protege a família, porque a oração é um vínculo de intimidade e de aproximação do Senhor. A oração reconhece que a família pertence ao Senhor, que precisamos da sua sabedoria para cumprir nosso papel dentro. É a oração que me ajuda a buscar sabedoria, a buscar compreensão. É a oração que me ajuda a minha família estar protegida. Então o salmista está dizendo, é em vão eu tentar fazer isso tudo sozinho, se o Senhor não estiver comigo. É infrutífero, é cansativo demais. Quando a família ora, é como se ela estivesse declarando, não somos suficientes em nós mesmos. Precisamos de Deus para conduzir nossa casa. Então, buscar o Senhor em oração é dizer, dependendo de ti, a nossa força do braço, a minha força física, a minha boa vontade, a minha disposição não é suficiente para manter a minha família. O lar cristão não é aquele onde não existem problemas. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso lar, ou buscamos o Senhor, ou nos dedicamos em servir de fidelidade, achando que não existirão problemas. Em especial no nosso lar. Mas a oração, ela não visa isso. Em tornar o lar perfeito, porque os problemas não existirão. Mas a oração, no seu familiar, é a busca para que os problemas sejam apresentados a Deus e que eu tenha condição em Deus de resolver esses problemas. O fato não é que nos nossos dias precisamos estabelecer ainda mais Deus como fundamento da família. Muitas famílias buscam construir seus lares apenas com recursos humanos, como, por exemplo, diálogo. É importante o diálogo no casamento, que é mesmo. De fato é verdade, o diálogo é importante. Mas, gente, o diálogo é o mais importante que seja. Se o Senhor não tiver conduzindo todo esse ambiente de conversa, de relacionamento, uma hora vai se tornar pesado. Uma hora vai se tornar cansativo. Uma hora você vai dizer, não vai falar não, deixa lá, posso seguir, porque se torna cansativo demais. Só o Senhor tem condição, de fato, de manter a segurança. O diálogo é importante, mas o diálogo ela tem condição de sustentar um casamento com duas pessoas tão diferentes. E com uma família, quando os filhos chegam, eu posso cada uma diferente, menina diferente, as meninas, cada uma diferente. É uma emaranhada de naturezas debaixo do mesmo teto. Então, algumas famílias acabam, às vezes, investindo muito nos recursos humanos, mas acabam esquecendo de que Deus é quem está no fundamento de tudo isso. Então, planejamento. É gostoso planejar. A gente planeja tudo. Mas a gente esquece de que esse planejamento ele não coloca toda a segurança que nós pode estar tudo errado. Pode mudar assim, planejar de olhos. Estabilidade financeira é importante. Sempre a gente guarda um pouquinho sobre como é que a gente coloca. É legal ter essa estabilidade financeira. Pode surgir um problema de saúde, é importante. Mas isso não promove a segurança absoluta que a família precisa. Às vezes, isso também fora do nosso controle. Educação. Há quem diga que a educação é tudo.
A educação muda as pessoas, a educação muda a cidade. Não, gente, não muda. A educação é importante para as pessoas com gentileza, para as pessoas com amabilidade, para as pessoas com doçura, é importante. Mas isso não muda o caráter, não muda a natureza de alguém. É só olhar para a nossa sociedade violenta, uma sociedade hostil, com toda a educação que nós temos. Tudo isso aqui são investimentos humanos, que são importantes. Embora essas coisas sejam importantes, elas não substituem a presença e a direção de Deus. Por isso que o salmista diz, se o Senhor não estiver nesse negócio, conduzindo tudo, e Ele é o centro de tudo isso, ele diz, é a preocupação, o trabalho é infantil, cansativo, é enfadonho. A palavra que usa aqui é enfadonho, é muito cansativo, sabe? Trabalhar de forma penosa, de forma dura, tal. No final das contas, você olha e faz, é tudo bom, não tem resultado. A família precisa ter, por meio da oração, esse Deus como um fundamento de tudo que nós precisamos. Sem a direção de Deus, os esforços humanos tornam-se insuficientes. Mas todo esse esforço para buscar a melhoria para você, sua esposa, seus filhos, sem o Senhor, um dia você vai descobrir, e eu também descobrirei, que é insuficiente. Sem a ajuda do Senhor, não há verdadeiro eixo na edificação do lar. Sem o Senhor, a engrenagem principal que está mantendo toda a instituição do Supremo em perfeita situação, uma hora ou outra, sem isso, a edificação ela pode ruir. Terceiro, sem a bênção de Deus, todo trabalho se torna vão. É Deus quem provê abrigo, segurança e sustento. Não podemos esquecer disso. Que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós conquistamos, isso vem do Senhor. É Ele que está nos concedendo, é Ele que está nos doando, Ele está nos presenteando. Força para conseguir o que precisamos de manutenção, a casinha que Ele nos deu para morar, o alimento cotidiano, a saúde, tudo vem do Senhor.